Salve galera, tudo bem? Aqui é o Pablo. Vamos conversar mais um pouquinho no nosso canal aqui de filosofia. Hoje eu quero gravar para vocês um vídeo sobre comoção seletiva. O que é a comoção seletiva? É aquele tipo de reação popular que ocorre a algum fato divulgado de forma ostensiva e extensa e a reação das pessoas a esses fatos, tá? O que me motivou a gravar esse vídeo? Algumas publicações voltadas para o caso daquele policial que foi assassinado no último fim de semana, foi no fim de semana, se não me engano, que foi assassinado de forma covarde por um bandido, né, por um marginal. Bem, por que eu vou falar sobre comoção seletiva? Porque as pessoas acreditam que exista uma comoção seletiva por parte da mídia e por parte das pessoas. E aí elas publicam imagens ou vídeos com o gatilho. Isso a mídia não mostra, isso a Globo não mostra. Se fosse fulano, todo mundo estaria revoltado. Se fosse ciclano, todo mundo estaria com ódio e tudo mais. Bem, eu, Pablo, tenho um pouco de dificuldade em relação a esse tipo de situação. Por quê? Porque a comoção seletiva existe, mas ela não é tão presente quanto as pessoas pensam. Vamos falar sobre esse caso. Então, recuperando aí os últimos fatos, partindo lá da história do Black Lives Matter, do George Floyd. Por que a comoção do George Floyd, sobre o caso de George Floyd, foi tão gigantesca? Chegou aqui via mídia internacional. E aí isso se espalhou no mundo todo, e foi um caso que não aconteceu pela primeira vez. Nos Estados Unidos é comum existir violência policial, existem filmes sobre isso, existem músicas sobre isso, existem livros sobre isso. Violência policial contra a comunidade negra. Isso é sabido, certo? Assim como no Brasil existe violência, por exemplo, contra o pobre. Então, isso foi importado porque já é algo que nós temos culturalmente falando, né? Isso já está no imaginário social da população, já é um assunto que se reconhece. Quando chega ao Brasil, nós temos uma sociedade um pouco diferente, né? Uma sociedade miscigenada, uma circunstância em que você tem, por exemplo, policiais que, em alguma circunstância, em diversos, na verdade, acabam oprimidos pela própria população. Aqui você tem uma desigualdade social gigantesca, você tem um racismo estrutural no Brasil, isso tudo acontece aqui. Mas agora, vamos lá nos concentrarmos agora na história da comoção seletiva. Bem, por que a mídia não falou sobre um policial branco sendo assassinado por um meliante negro? Porque o policial não foi morto por ser branco, certo? Ele foi morto por ser policial. Ah, Pablo, nesse caso a vida dele vale menos? Não, não é esse o caso. Ah, então por que os veículos de mídia não falaram sobre isso? Falaram. Nós tivemos notícias sobre isso na Globo, na Globo News, no SBT, na Rede Record, diversas publicações dentro da rede social, porque foi um assassinato covarde, né? Foi um assassinato covarde, foi a coisa mais baixa possível. E aí, quando a pessoa publica isso, dizendo, isso aqui a mídia não está mostrando, ela está fazendo uma coisa que também é covarde. Ela está querendo dar a ideia de que alguns movimentos ganham mais atenção porque são voltados às minorias do que outros movimentos, como se outras vidas importassem menos. É preciso saber o que está por trás desse tipo de publicação. Por trás desse tipo de publicação está uma guerra ideológica. Quer dizer, vejam, só porque é uma minoria, chamam mais atenção. Esse caso, que era um policial e era branco, não chamaram atenção. Chamaram. Agora, qual é a diferença disso para o caso da comoção do George Floyd, por exemplo? É o caso da polícia, que é um braço do Estado, um poder instituído, matando um cidadão que não tinha culpa.
naquele caso. E estava evidente o caso de racismo naquela situação. Pablo, mas e o que é que você diz do caso daquele cara que foi espancado até a morte no Carrefour? Ele tinha passagem pela polícia e tal. Eu nem me manifestei em relação àquele caso, porque eu queria saber quais eram os desdobramentos. Mas vamos lá. Se o cara foi espancado porque era negro, aí você tem um caso de racismo. Eram os seguranças do Carrefour, não eram a polícia. A situação já é diferente. É tudo muito diferente do George Floyd. Encontraram aqui no Brasil alguém e fizeram algo parecido, né? Quiseram colar uma imagem semelhante. O caso é muito diferente, certo? Mas da mesma maneira que você tem a situação do George Floyd, que era uma, a situação do cara do Carrefour era outra, e a situação do policial ainda era outra, totalmente diferente. O policial foi morto em ação, cumprindo o seu dever, e nesse caso é preciso sim haver as homenagens, é preciso sim haver a necessidade da repreensão da criminalidade, de se tirar a arma do bandido, de entender que naquele caso não era uma situação homem branco contra homem negro, nós estávamos falando ali de um bandido contra o policial, e o bandido fez aquilo que o bandido faz, agiu de forma covarde. Não se pode, nesse caso, querer criar um contrapeso para a situação do racismo. Quando ocorre a violência do racismo no Brasil, ela sempre tem o mesmo perfil. Existe uma violência institucional, existe uma violência social contra a pessoa negra. Isso é inegável, tá? A violência que aconteceu do cara que matou o policial é uma violência, é uma troca um confronto de forças que ocorre quando você tem o choque do bandido contra a autoridade. Se o policial fosse negro, o bandido não pensaria duas vezes. Ele não faria uma análise. Ah, é da minha cor, não vou matar. Não foi ali um caso de negro contra branco, branco contra negro. Não foi um caso de racismo reverso, que é uma besteira. Não existe racismo reverso, tá? Não é esse o caso. A análise tem que ser feita à luz dos fatos. Qual era o fato ali? O policial rendendo os demais bandidos, e o bandido fez o quê? Ele matou o policial porque agiu de forma covarde, certo? É esse o caso. Você não tem que vir compartilhar frases do tipo todas as vidas importam, porque isso não é uma forma de você combater o Black Lives Matter, certo? Porque você não está sendo humanista se você escrever todas as vidas importam. Afinal de contas, como eu falei, não existe racismo reverso. Você precisa analisar a conjuntura. Por que as pessoas publicam esse tipo de coisa? Todas as vidas importam. Porque é uma forma de afogar ou tirar o fôlego da luta, nesse caso, do Black Lives Matter. Muito cuidado para você não reforçar o coro dos ignorantes, porque isso acontece muito, principalmente na rede social. Beleza? Vamos ao debate. Se você curtiu, deixa o seu like e vamos falar disso do ponto de vista filosófico, não do ponto de vista do argumento ad hominem. Valeu? Faça inscrição no canal e ative o sininho.